O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A guerra entre Rússia e Ucrânia completa 2 anos nesta semana e até o momento não há indícios de que o conflito deve terminar tão cedo. O economista e apresentador da Jovem Pan, o Samidana, traz os destaques. Há uma vitória eminente em algum desses dois países na guerra? Ou pelo menos quem está ganhando com a guerra? Tem algum ganhador? Porque a gente sabe que guerra tem muitas perdas. Mas existe um ganhador, Rússia, Ucrânia, no seu entendimento? No caso da guerra da Ucrânia e da Rússia, os dois, podemos dizer, estão perdendo. Porque, se em tese uma guerra é ganha pelo país que controla o território do outro, pelo menos boa parte do território do outro, se a gente utilizar esse critério, de fato a Rússia está ganhando a guerra, porque quem controla parte do território ucraniano, cerca de 20% do território ucraniano é a Rússia. Quem tem tropas próprias no território ucraniano é a Rússia e não vice-versa. Mas ao mesmo tempo a Rússia perdeu um número muito expressivo de homens, estamos falando de algo entre 300 mil e meio milhão de soldados russos que já pereceram nessa guerra, que lembramos começou há 2 anos atrás, e isso é um número gigantesco, sem contar os tanques perdidos, os efeitos econômicos, como você bem lembrou no começo também, a destruição de parte da frota russa do Mar Negro, ou seja, é um desastre estratégico até para a Rússia, que em tese estaria ganhando do ponto de vista tático, né? Ou seja, no dia a dia essa guerra. Agora, no caso da Ucrânia, mesmo que a Ucrânia consiga repelir a Rússia do seu território, e a gente pode falar se isso será possível ou não, mesmo que a Ucrânia consiga de alguma forma fazer isso, a Ucrânia hoje é um país devastado, é um país completamente devastado, a maioria das suas indústrias não existem mais, 1/3 da população ucraniana já saiu do país, era já antes da guerra o país mais pobre da Europa e hoje é um país que só continua existindo graças à ajuda que vem da União Europeia e dos Estados Unidos. Senão a Ucrânia simplesmente já teria implodido, infelizmente, há muito tempo. Até quando vai essa guerra? Assim? O que falta por um final da guerra? Todo mundo, inclusive eu, gostaríamos que essa guerra não somente acabasse amanhã, como nunca tivesse iniciado. Mas se a gente pensar em guerras recentes, né, em exemplos mais próximos dos nossos dias, infelizmente o cenário não é positivo. Se a gente pensar na guerra civil da Síria, que começou em 2011 e ainda hoje em em algumas regiões do país está em andamento, passaram-se 13 anos e ainda não acabou. Agora, com certeza, podemos dizer que se os americanos e os europeus, por alguma razão, pararem de entregar dinheiro e armamentos de forma maciça para a Ucrânia, os russos teriam uma enorme facilidade em conquistar boa parte do país. Todo o país vai ser muito complicado, a Ucrânia é muito grande, os russos hoje não têm o número suficiente de homens para isso. Mas pelo menos até o território que chega no rio, que atravessa a Ucrânia na metade, isso seria possível, basicamente até Kiev. Os russos poderiam chegar com uma certa facilidade caso americanos e europeus não entreguem mais armas e dinheiro em grande quantidade para os ucranianos. E se a gente fosse olhar o agro brasileiro, quais são os riscos que estão relacionados pela guerra neste momento, né, e para os próximos meses? Os riscos mais graves da guerra da Ucrânia já passaram. Foi logo no começo, quando o Brasil teve um problema de entrega de fertilizantes russos, né? Isso foi resolvido, o Brasil está começando a produzir fertilizantes também, tem outros canais de importação, então o risco mais grave e imediato foi solucionado. O maior risco que hoje o agricultor, o produtor rural brasileiro deve ficar de olho é num possível risco de conflito entre Estados Unidos e China. A China é o maior comprador de produtos brasileiros, o Brasil ainda não tem alternativas ao mercado chinês, não conseguiu diversificar as compras do mercado chinês, é muito complicado, é lento, já há um certo movimento, por exemplo, em direção à Índia, mas se os americanos e chineses entrarem em conflito, até mesmo por um acaso, porque quando há muitas trocas, muitas passagens de navios militares, por exemplo, no Estreito de Taiwan ou no Mar Chinês Meridional, algum acidente pode acontecer. E se isso acontecer e os chineses forem
retirados do SWIFT, como os russos, vai ser um problemaço, aí sim, para o agricultor brasileiro. Então, o maior risco não é hoje a Rússia, e sim é a China.